Os filhos dessas mulheres têm doenças neurológicas graves. E elas resolveram plantar maconha para fazer remédios que aliviam a dor dos filhos. Você vai ver ainda hoje, porque agora neste bloco tem a semana decisiva em Brasília. E exclusivo, Suzane von Richthofen deu um endereço falso para conseguir passar o Dia das Mães fora da cadeia. Minha filha é essa grande mulher, a Jaqueline, que eu amo muito. Ai, obrigada. Queria te agradecer, eternamente, por tudo que a senhora fez, faz e fará na minha vida. Eu sei o quanto a senhora batalhou, o quanto que foi difícil a nossa infância, para eu chegar onde eu estou hoje. A gente passou por muitas dificuldades na vida, mas a senhora sempre batalhadora, sempre guerreira, conseguiu se superar. E eu trago essa superação hoje, na minha vida. Obrigada, mãe. Olha, o meu orgulho aqui, ó. Deus quiser, a terceira, né, mãe? É, terceira. Vem para o Brasil. Se Deus quiser. A construtora Andrade Gutierrez, uma das empresas investigadas pela Operação Lava Jato, vai pedir desculpas à sociedade brasileira por ter pago propina e por ter participado de fraudes em concorrências. E ainda vai ter que pagar uma multa de R$1 bilhão. O juiz Sérgio Moro homologou o acordo de leniência da empresa. Em novembro do ano passado, o Jornal Nacional publicou reportagem sobre o acordo fechado entre a Andrade Gutierrez e a Procuradoria-Geral da República. A empresa confessava o pagamento de propina em obras da Petrobras e da Copa do Mundo. A Andrade Gutierrez participou da reforma ou da construção de vários estádios: o Maracanã, no Rio, o Mané Garrincha, em Brasília, o Beira-Rio, em Porto Alegre, e a Arena da Amazônia. A empreiteira atuou ainda na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, e liderou o consórcio de empreiteiras da hidrelétrica de Belo Monte. Orçada inicialmente em 16 bilhões de reais, a obra já saltou para quase 30 bilhões. A Andrade Gutierrez também fez parte do consórcio de Angra 3. As suspeitas de fraude na construção já estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal. Pelo acordo de leniência, a Andrade Gutierrez se comprometeu a pagar R$1 bilhão em multas e a ter programas que estabeleçam punições a executivos envolvidos em atos de corrupção. Relatórios destes programas deverão ser apresentados periodicamente ao Ministério Público Federal. No começo da tarde de hoje, o site do jornal Valor Econômico informou que o acordo de leniência entre a Andrade Gutierrez e o Ministério Público Federal já está valendo. Foi homologado na última quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro, que conduz os processos da Lava Jato. A informação foi confirmada pela TV Globo. O presidente afastado da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, ficou preso de junho de 2015 a fevereiro deste ano por conta das investigações da Lava Jato. Ele saiu da prisão depois de firmar um acordo de delação premiada e hoje cumpre prisão domiciliar, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A Andrade Gutierrez vai publicar nesta segunda-feira, nos principais jornais do país, informações sobre o acordo de leniência. No comunicado, a construtora reforça que está colaborando com a Lava Jato, pede desculpas à sociedade brasileira e sugere propostas que, segundo a empreiteira, poderão reduzir desperdícios e diminuir as brechas para a corrupção. O título do comunicado é Pedido de Desculpas e Manifesto por um Brasil Melhor. Nele, a construtora afirma: reconhecemos que erros graves foram cometidos nos últimos anos e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo-os publicamente. Entretanto, um pedido de desculpas por si só não basta. É preciso aprender com os erros praticados e, principalmente, atuar firmemente para que não voltem a ocorrer. Em seguida, o comunicado lista o que seriam 8 propostas para um Brasil melhor. Entre elas, um modelo de governança em empresas estatais que garanta que as decisões técnicas sejam tomadas por profissionais técnicos concursados e sem filiação partidária. O início de obras
somente sob garantia de disponibilidade de recursos financeiros vinculados ao projeto até a sua conclusão, e a punição de empresas e contratantes que não cumpram os contratos na sua totalidade. O fim de semana foi de reuniões para o vice-presidente Michel Temer. Ele continua a discutir a formação do ministério caso assuma a presidência. Já a presidente Dilma Rousseff passou o Dia das Mães com a família em Porto Alegre. A presidente Dilma Rousseff passou o domingo em Porto Alegre com a família. Manteve a rotina de sair cedo para passear de bicicleta. Por mais de 1 hora, pedalou pelas ruas do bairro onde mora, na capital gaúcha. No fim da manhã, um grupo de simpatizantes contrários ao processo de impeachment fez uma manifestação em frente ao apartamento da presidente, que desceu para conversar com eles. Ganhou flores, assinou camisetas, tirou fotos e antes de voltar para casa mandou um recado para as mães. Queria dizer Feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso país. Dilma Rousseff chegou a Brasília no começo da noite e foi direto para o Palácio da Alvorada. O vice-presidente Michel Temer passou o fim de semana em São Paulo. Ontem à noite recebeu o senador do PSDB, José Serra, nome forte para assumir o Ministério de Relações Exteriores num possível governo Temer. Serra negocia mudanças na atuação do Itamaraty, quer que o Ministério participe mais das negociações comerciais com outros países. Temer seguiu para Brasília no fim da tarde e assim que chegou ao Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, teve mais uma reunião com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, nome certo para conduzir a política econômica do futuro governo, se a presidente Dilma for afastada do cargo. O entra e sai aqui no Palácio do Jaburu deve se intensificar nos próximos dias. Isso porque na quarta-feira o Senado vai decidir se afasta ou não a presidente Dilma Rousseff. Se o pedido de impeachment for aprovado, no dia seguinte Michel Temer deve assumir a presidência e até lá precisa definir os nomes dos principais integrantes da equipe. Ele tem dito que gostaria de reduzir o número de ministérios, mas não sabe ainda quantos serão extintos, porque precisa encontrar espaço para acomodar indicados por vários partidos. Vejam a dicção do artigo 85 da Constituição Federal. A Constituição. A Constituição. A Constituição. A Constituição. A Constituição. A Constituição. Constituição. A Constituição. 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 Apaixonada pela Constituição Federal. Havia muito tempo que essa palavra não era tão falada no Brasil. Mas afinal, você sabe o que é a Constituição? Sei, lógico. Constituição. Leis, vamos dizer, regras. Eu não sei falar. Uma cláusula que indica alguma... Eu não sei explicar. Nossa, eu esqueci, mas é fácil. Posso olhar aqui no celular? Política, tô fora. O máximo direito, ela se sobrepõe às outras leis. É um conjunto de regras e leis? Seria isso? Sim, a Constituição é o conjunto de leis que define a organização do Estado, direitos e deveres dos cidadãos e os limites do poder. A Constituição está acima de todas as leis e nenhuma lei pode estar em conflito com a Constituição. A atual foi promulgada em 1988. Essa do Ulisses Guimarães? Certo. Essa foi maravilhosa. Ulisses Guimarães presidiu a Assembleia Nacional, eleita para escrever a 7ª Constituição do Brasil. Naquela época, o país lutava para afirmar a democracia. Quando foi promulgada em outubro de 88, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Ela declara que somos todos iguais perante a lei. Garante a liberdade de pensamento, de expressão e de religião. E a própria Constituição prevê que esses artigos que expressam o espírito da lei são intocáveis. A forma federativa do Estado, o direito a voto universal e secreto, a separação entre os poderes e os direitos e garantias individuais não podem ser abolidos. Diferente de outros países, a Constituição brasileira é grande, tem 250 artigos. A alemã tem 141, a francesa 89 e a americana apenas 7. Para especialistas em direito constitucional, o texto longo reflete seu momento histórico. Logo após o fim da ditadura, havia necessidade de expressar as garantias em detalhes. Deve ter passado pelo Poder Constituinte o receio de um retrocesso, o receio de não termos as garantias de todas as liberdades, de todas as garantias constitucionais. E aí foi se acrescentando e se teve um texto que realmente é um texto, digamos, longo. Quão detalhista é a nossa Constituição?
Constituição? Em tempos de hiperinflação, a Constituição chegou a fixar as taxas de juros, uma cláusula que nunca pegou e foi extinta numa emenda constitucional. Mas afinal, uma Constituição longa é bom ou ruim? Eu acho positivo, porque garante certas matérias, imunizando-as da interferência do próprio legislador ordinário, de maiorias eventuais no Congresso. É que mudar a Constituição é bem mais difícil do que aprovar uma lei ordinária, uma lei comum. Para mexer na Constituição, fazer uma emenda, é preciso ter 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. E a emenda tem que ser aprovada em 2 turnos de votação, em cada casa. Mesmo assim, nossa Constituição já recebeu 91 emendas de 88 para cá. Como a que estendeu direitos trabalhistas para empregados domésticos. Há situações trabalhistas diferentes e o Constituinte foi sensível a isso. Foi uma forma da Constituição garantir uma igualdade que não existia na prática. Foi uma forma de conseguir uma igualdade material, real. Por outro lado, 89 dispositivos da Constituição ainda não foram regulamentados. Ou seja, não tem como ser postos em prática deixando brechas na lei. Por exemplo, o caso notório da greve do servidor público. É uma realidade que existe, o servidor público admite-se a possibilidade da greve, mas não existe, por enquanto, legislação acerca disso. E se você está ouvindo lados diferentes usarem a Constituição para argumentar que estão certos no mesmo assunto, não estranhe. Previsto em todas as nossas constituições. Atentado contra a Constituição Federal. Quando há dúvida, a própria Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir o que é constitucional ou não. Foi assim que, por exemplo, ao reconhecer a igualdade de todos perante a lei, que está na Constituição, o STF legalizou o casamento homoafetivo. Quase 28 anos e muitas crises depois, a Constituição Cidadã já passou por muitas provas. Acho que as instituições democráticas estão consolidadas. Acho, no entanto, que ela não é totalmente efetiva em alguns pontos. Por exemplo, na parte atinente a direitos sociais, como educação, cultura, desporto, lazer, não tem o grau de efetividade necessário por enquanto. O país ele consegue passar por uma crise dessa magnitude, que não é uma crise simples, e ele mostra que a Constituição está funcionando com todos os problemas que a gente tem. Para passar o Dia das Mães fora da cadeia, Suzane von Richthofen. Mas ela não cumpriu o que prometeu para a justiça e voltou a ser presa. Onde Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos pela morte dos pais, passou o Dia das Mães. No endereço onde ela disse para a justiça que ficaria hoje, o Fantástico descobriu que Suzane simplesmente não apareceu. O senhor nunca viu a Suzane Richthofen aqui na cidade? Não, pessoalmente nunca vi. Conheci ela pela televisão, nas reportagens. Com autorização da Justiça, Suzane saiu da cadeia feminina de Tremembé na quarta-feira passada. É uma saída normal, ela tem esse direito, a gente pode confundir legalidade com justiça. Por estar no regime semiaberto e ser considerada uma presa de bom comportamento, ela tem direito a 5 saídas temporárias durante o ano: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o período entre o Natal e o Ano Novo. Conseguimos o termo de compromisso assinado por Suzane para ela ter o benefício do Dia das Mães. Ela disse que ficaria numa casa na rua Coronel Ludovico Homem de Góes, na cidade de Angatuba, a 350 quilômetros de Tremembé, onde está presa. A lei não impõe que, precedentemente, os agentes de segurança confirmem os endereços fornecidos. Mas como esse benefício é dado, tendo um objetivo de reinserir o reeducando na sociedade, essas informações têm que ser corretas. Nesse documento, a Justiça determinou que Suzane ficasse na casa entre as 9 da noite e as 8 da manhã. Além disso, ela não poderia consumir bebida alcoólica nem ir a bares, boates e lugares de reputação duvidosa. Suzane assumiu o compromisso de seguir fielmente as condições impostas, mas será que seguiu mesmo? Suzane deu esse endereço aqui em Angatuba à Justiça como sendo a casa dos amigos, onde ela viria passar a saída temporária do Dia das Mães. Nós descobrimos que ela mentiu. Aqui fica uma loja de tecidos. Conversamos com os donos do comércio que moram nos fundos, que ficaram surpresos e disseram que não conhecem Suzane.
Se ela tivesse vindo para esse endereço, ela tinha que estar aqui na minha casa, né? A gente nunca teve contato nenhum com ela e nem conhece ela como pessoa. Entramos em contato com o secretário da Administração Penitenciária, Lorival Gomes, e a pedido dele, a Polícia Militar veio até aqui nessa madrugada e não achou Suzane von Richthofen. Antes da loja de tecidos, existia uma farmácia no endereço que ela forneceu. Essa farmácia era da irmã de uma presa que está na cadeia de Tremembé, junto com Suzane. Ela alugava esse ponto de comércio meu aqui, teve 2 anos essa farmácia aqui. Fomos até a casa da antiga dona da farmácia, que fica em Angatuba mesmo. Fomos atendidos por uma advogada. Ela não quis gravar, mas disse que foi procurada essa semana por Suzane. Pedimos uma entrevista com a presa. A advogada disse que ligaria de volta. 1 hora depois, a resposta: Suzane não daria entrevista. A juíza Sueli Zeraiki, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, responsável pelo cumprimento das penas das presas de Tremembé, disse agora há pouco que Suzane foi encontrada e já está presa de novo. Eu esclareço que a mesma já foi localizada e todas as providências legais cabíveis para o momento foram devidamente tomadas, sendo isso o que há para esclarecer por hora. E qual pode ser a punição de Suzane? O preso perderá possíveis e futuros benefícios à saída temporária, além do que há a possibilidade de regressão do regime de cumprimento de pena, isso determinado pelo juiz, saindo do regime semiaberto e voltando para o regime fechado. Suzane passou pela delegacia da cidade de Angatuba, fez exame de corpo de delito e vai voltar para a penitenciária de Tremembé. A folga dela terminou antes do tempo. O defensor público de Suzane, Rui Freire, disse agora há pouco que pode ter havido um pequeno equívoco em relação à atualização do endereço onde ela ficaria e que Suzane terá oportunidade para explicar melhor os detalhes. Um acidente matou 73 pessoas no Afeganistão. 2 ônibus se chocaram com um caminhão-tanque na estrada entre a capital, Cabul, e Kandahar, no sul do país. Outras 50 pessoas sofreram queimaduras graves. Segundo testemunhas, os motoristas nessa estrada costumam andar em alta velocidade para evitar ataques da milícia talibã que atua na região. Meu filho é um rapaz bonito, moreno, alto. Bom, eu sempre fui uma mãe meio carrasca, meio chatinha com ele, né? Ele precisava de um acompanhamento médico com uma certa frequência. Os médicos diziam: olha, esse menino provavelmente não vai andar. Mas eu, né, teimosa do jeito que era, eu dizia não. E meu filho vai conseguir, ele vai andar. E a natação veio para ele como um tratamento. Ver ele chegar ao mais alto do pódio e depois a bandeira subindo, o hino nacional cantando, é indescritível. Acho que tudo que um atleta almeja, um atleta de alta performance, ele já alcançou. Mas acho que aqui no Rio vai ser um momento único. Já descobriu quem é o filho dessa mãe de ouro? Já já a gente conta. Guarita, cerca elétrica, muitas câmeras. Tudo para proteger 1,5 toneladas de maconha, que foi colhida há pouco mais de 2 semanas. A história